Tudo o que existe nasceu do nada, e ainda assim, passamos a vida inteira tentando fugir dele. O ser humano teme o vazio, como teme a própria morte. Porque no fundo, o vazio é o espelho, onde a ilusão do eu se desfaz. Vivemos cercados por ruídos, por estímulos, por vozes que nos fazem acreditar que estar ocupado é estar vivo. Mas o vazio é a lembrança silenciosa de que nada disso é real. Antes da primeira estrela, antes do tempo e da matéria, havia apenas o nada. E desse nada, o próprio universo emergiu. Mas o que é esse nada? Um vazio absoluto, ou uma presença tão profunda que nossa mente limitada o confunde com ausência. A ciência o chama de vácuo quântico, um campo invisível, onde partículas aparecem e desaparecem em frações de tempo menores do que um pensamento. A filosofia o chama de abismo primordial, o ponto de origem de tudo o que pode ser. E as antigas tradições o chamavam de o silêncio eterno, o útero do todo. Talvez o vazio não seja o contrário da existência. Talvez ele seja a própria essência do existir. Quando olhamos para o espaço, o que vemos? Galáxias, estrelas, planetas. Mas entre eles há o que chamamos de nada menos o espaço aparentemente vazio. Só que esse nada compõe mais de 99% do universo. O universo é quase totalmente vazio. E ainda assim, é desse vazio que toda forma surge. Da mesma forma, dentro de você, há bilhões de átomos vibrando em torno de nada. Você é um eco do universo, um corpo feito de vazio que acredita ser sólido. O átomo, essa pequena estrutura que constrói tudo o que vemos, é quase todo o espaço. O núcleo, minúsculo, seria como uma bola de gude no centro de um estádio, e os elétrons, invisíveis, orbitam a distâncias absurdas. Entre eles, vazio. E mesmo assim, esse vazio cria tudo o que chamamos de mundo. A física moderna descobriu que o vácuo quântico não é vazio de verdade. É um mar fervilhante de energia latente, uma matriz criadora, onde as possibilidades dormem à espera de se tornarem reais. O vazio é potencial puro. É o campo onde o ser e o não ser dançam eternamente. Talvez o nada seja o nome que damos àquilo que nossa mente ainda não consegue compreender. Pois onde o pensamento se cala, o nada se revela. E o mais fascinante, o mesmo vazio que sustenta o universo, também habita dentro de você. O silêncio entre um pensamento e outro. O instante entre uma respiração e a próxima. O intervalo entre o que você foi e o que está se tornando. O vazio não é ausência, menos. É gestação. O universo inteiro respira nele. E nós somos o resultado dessa respiração cósmica. O homem moderno faz de tudo para não encarar o silêncio. Liga a televisão, atualiza o celular, fala sem parar, pensa sem cessar, porque, quando tudo se cala, o que resta é o vazio. E o vazio o assusta. Mas por que temos tanto medo dele? Porque o vazio revela o que realmente somos. Nada fixo, nada permanente, nada sólido. Somos um fluxo contínuo de percepções, pensamentos e memórias, tentando se convencer de que há um eu que controla tudo. Mas esse eu é apenas espuma na superfície de um oceano invisível. Você já percebeu que, no fundo, tudo o que teme desaparecer já é passageiro? As emoções, as ideias, os corpos, as identidades, tudo se dissolve com o tempo. O vazio não é o inimigo, é o retorno ao real. O Buda chamava isso de Night, a vacuidade de todas as coisas. Lao Tse dizia que é do vazio que nasce a utilidade do vaso. O espaço dentro de uma taça é o que permite conter o vinho. Sem o vazio, não há forma. Sem o silêncio ou a música. Sem o nada, o tudo não poderia existir. O vazio é o útero da criação. E ainda assim, o ego tenta preenchê-lo com ruído. Mas tudo o que é colocado dentro dele se desfaz. Porque o vazio
não pode ser possuído menos apenas compreendido. Quando você silencia e sente o nada, algo maior começa a se revelar. O medo se dissolve, e o que resta é presença. O vazio não destrói, ele purifica. Ele não é o fim menos. É o intervalo antes do renascimento. Olhe para o céu noturno. Milhares de estrelas piscam sobre o pano escuro do cosmos. Mas sem o pano negro, as estrelas não seriam visíveis. O brilho existe porque o vazio o permite. O universo não teme o nada menos. Ele o celebra. Cada explosão de supernova é uma forma de vazio, se renovando. Cada galáxia é uma gota de luz, flutuando em um mar de escuridão infinita. O cosmos é a dança perfeita entre o ser e o não ser. A energia escura, que acelera a expansão do universo, é o próprio mistério do nada em movimento. É como se o universo estivesse constantemente fugindo de si mesmo, expandindo o seu próprio silêncio. E quanto mais ele se expande, mais vazio cria. Talvez a verdade mais profunda seja esta: o universo não está tentando se encher de coisas, ele está tentando se lembrar do vazio, porque é nele que repousa a sua origem. E nós, feitos da mesma matéria, buscamos o mesmo retorno. Queremos preencher o vazio interno com metas, distrações e certezas, mas tudo o que buscamos é voltar para casa. E o lar original é o nada. O vazio é o espelho onde o universo se contempla. E cada pensamento que você tem, cada emoção que sente, é uma onda se formando nesse oceano silencioso. Quando a onda cessa, o oceano permanece. Você é esse oceano. Sempre foi. Existe um instante, quase imperceptível, entre o fim de um pensamento e o início de outro. Um espaço tão sutil que a maioria nunca o nota. Mas é ali que o vazio vive. Se você mergulhar nesse intervalo, perceberá algo extraordinário. Quando o pensamento cessa, a consciência permanece. Ela observa o nada menos, e ao fazer isso descobre que o nada é ela mesma. O vazio não é um buraco escuro. É um espelho translúcido, onde tudo se reflete. É o palco onde o universo se apresenta e o silêncio que o sustenta. Sem ele, não haveria percepção, nem tempo, nem forma. Os antigos mestres sabiam disso. Os místicos do Oriente chamavam o vazio de Shunya, o ponto onde o finito e o infinito se tocam. Os filósofos ocidentais chamaram de absoluto, nada, ser puro. Mas todos falavam da mesma coisa: o espaço em que o universo respira. Dentro de Vok, esse espaço é a consciência nua, menos antes dos pensamentos, antes das palavras, antes do nome que você usa para se definir. Você não é o que pensa. Você é o vazio onde o pensamento acontece. Você não é emoção. É o espaço onde ela surge e desaparece. O vazio é o portal da liberdade. Porque, quando você o reconhece, nada pode te prender. Nada pode ser perdido. Porque tudo o que é sólido se dissolve nesse silêncio primordial. Talvez o segredo da existência nunca tenha sido tornar-se alguém, mas lembrar-se de ser o nada. Não o nada do desespero, mas o nada da vastidão. O nada que contém todas as possibilidades. No coração do átomo, no centro da galáxia e no fundo da mente humana, menos tudo vibra em um mesmo padrão invisível. O vazio. Ele é o ponto comum entre a partícula e o pensamento, entre o Big Bang e o suspiro. Quando você fecha os olhos e ouve o silêncio, não está apenas ouvindo o som da sua ausência, menos está ouvindo o eco do universo, lembrando que nasceu do nada e voltará para ele. Mas o nada não é o fim, é o recomeço eterno. O ser humano vive tentando compreender o infinito através do finito. Mas talvez o verdadeiro despertar seja aceitar que compreender é pequeno demais para o mistério do nada. Porque o nada não cabe em palavras. Ele só pode ser sentido menos no instante em que tudo dentro de você se cala. Nesse silêncio,
O universo respira com você. E nesse respirar, tudo se une. Matéria, energia, tempo, consciência. Menos uma única dança em um palco invisível. E então você entende. O nada sempre foi tudo. No final de tudo, o vazio não é algo a ser superado. É algo a ser lembrado. Ele não está distante, escondido entre as estrelas. Ele está aqui agora, entre um pensamento e outro, entre um batimento e o próximo. O vazio é o espaço onde o ser se expande, onde o universo se renova, onde o tempo se curva e o espírito se reconhece. Não há nada a temer nele, porque o nada é o lar de tudo o que você ama, tudo o que foi e tudo o que ainda será. Feche os olhos, sinta o silêncio. É ele que mantém o universo de pé. É ele que sustenta o som da sua própria voz. É dele que você veio. E é para ele que você voltará. Não como ausência, mas como luz sem forma, como consciência sem nome, como o próprio universo desperto para si mesmo. Curta este vídeo se ele fez você sentir algo diferente. Não apenas compreender, mas lembrar. Compartilhe com quem precisa silenciar por dentro e enxergar o universo além das palavras. E se quiser continuar essa jornada de expansão e consciência, inscreva-se no Fatorium e ative o sininho. Aqui, cada vídeo é mais do que informação. É um espelho onde o cosmos se reconhece em você.